Fala, palmeirense! Bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Prazer ter você aqui de volta. Antes de a gente começar a falar de Palmeiras, que a gente fala todo dia de Palmeiras com vídeo novo, vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar. Somos quase 11.500 inscritos. Muito obrigado por essa inscrição. Ativa o sininho também para você receber sempre que a gente tiver uma atualização. E eu vou começar falando dessa camisa aqui, antes de qualquer coisa, ó. Não sei se vai dar para ler, ó. É o que vocês estão pensando assim, ó. H. Barcos, Hernan Barcos. Mas por que uma camisa do Equador? Essa história é engraçada. Quando o Barcos foi jogador do Palmeiras, naquela época a gente tinha muito mais acesso. Tem um inscrito que odeia que eu conto essa história aqui. No passado era assim, ó, sabe? Então vou falar de novo. No passado, a gente tinha muito mais acesso aos jogadores. Então até que eu desenvolvi um bom contato com o Barcos. Eu conversava bastante com ele, conseguia informações com ele, nada de romper a confiança do elenco nele, mas às vezes ele contava uma coisinha ou outra. E eu fui entrevistá-lo uma vez e eu tinha essa camisa do Equador, e tinha uma camisa da LDU, que foi de onde ele veio. E aí eu peguei autógrafo, tanto da camisa da LDU quanto do Equador. Por quê? Porque naquela época ele dizia que queria se naturalizar equatoriano para ser convocado pela seleção do Equador. Ele não tinha sido convocado ainda pela seleção da Argentina. Ele tinha esse desejo de disputar um Mundial, disputar uma Copa América, e no Equador ele tinha caminho livre. Ele era meio ídolo lá na LDU, era casado com uma equatoriana, era o objetivo dele. Mas no fim não deu certo. No fim ele não foi para a seleção equatoriana, não se naturalizou. Ele acabou sendo chamado para um Super Clássico das Américas pela seleção argentina e foi aquele que nem teve, se não me engano foi em 2012, que nem teve o clássico, porque faltou energia. O jogo era em Salta, se não me engano, que é no interior da Argentina, enfim. E no fim ele foi convocado e não jogou, também não virou equatoriano, e no fim das contas acabou ficando mais atrelado no Brasil ao Grêmio do que ao Palmeiras, né? Onde ele até caminhava para se tornar um cara importante ali. O Barcos era um grande jogador. Mas vamos falar do Palmeiras atual, que não tem Barcos, tem Flaco, que é o argentino, que não pensa em se naturalizar mais nada, até porque também foi chamado para a seleção. E eu vou falar do Palmeiras e da tabela do Flamengo também, para a gente ver, né? São 9 jogos, se considerar que os dois times se classificam, até o encontro entre os dois, né? Então tem uma contagem regressiva aí por encontro entre Palmeiras e Flamengo. E é claro que tudo que eu vou falar aqui é baseado em expectativa, e na minha opinião, e aí eu vou pedir para você dizer se você concorda ou não aqui nos comentários, né? Mas eu já vou dizer agora, para mim a tabela do Flamengo é isso aqui mais difícil que a do Palmeiras, eu vou explicar por quê. Vamos lá, pedir para o nosso diretor colocar aqui, ó, a tabela do Palmeiras. Palmeiras tem River Plate fora, Fortaleza em casa, River Plate em casa, a volta, Bahia em casa, Vasco em casa e São Paulo fora. Aí vem a data FIFA, e quando volta a data FIFA, o Palmeiras tem o Bragantino em casa e o Flamengo fora, né? Então chegou no jogo do Flamengo. Entre o 25 de outubro, que é o jogo com o Bragantino, e o 5 de novembro, que é o jogo contra o Flamengo, esses 10 dias deve ter um jogo no meio. Suponho que Palmeiras e Flamengo se classificando na Libertadores devem jogar as partidas aí, talvez uma eventual semifinal aí, ou talvez não, talvez fique aberto e jogue-se a Copa do Brasil, e aí não, a Copa do Brasil joga em novembro, não, pode ser. Vamos ver como que vai ser aqui. O ponto é que o Palmeiras ainda tem jogos contra o Santos e Juventude para fazer, que foram adiados por conta do Mundial. Então o Palmeiras tem 2 jogos de diferença aí com a grande parte da tabela, que o Flamengo tem um só. Tabela do Flamengo. O Flamengo pega o Estudiantes agora fora, o Vasco em casa, é um clássico, o Estudiantes em casa, é a volta da Libertadores, Corinthians fora, jogo dificílimo, Cruzeiro em casa, jogo bem difícil também, Bahia fora, um jogo que não é fácil também, Botafogo fora, também não é nada fácil, e o Palmeiras em casa, até que chega ao Palmeiras em casa. Eu fiz uma somatória de grau de dificuldade dos jogos, de acordo com a minha opinião aqui, e eu quero ver o que vocês acham. Então eu dei, quanto maior a nota, mais difícil o jogo. River, nota 10, Fortaleza, nota 4, River, nota 10 de novo, 24, Bahia, mais 8, 32, Vasco, nota 5, 37, São Paulo, fora, nota 10, 47. Aí eu dei o Bragantino em casa, nota 7, 54,
E o Flamengo fora, nota 10, 64. Então o Palmeiras tem 64 pontos de dificuldade aqui na minha conta. Vou fazer a dificuldade do Flamengo agora. Pedir para voltar aqui a tabela do Flamengo. Estudiantes fora, nota 10. Porque é Libertadores, é nota 10. O Vasco em casa é um clássico, mas dá para dar uma nota 6, né? Porque o Vasco não faz muita frente ao Flamengo. Estudiantes em casa, nota 10 de novo, 26. Com 8 do Corinthians fora, 34. Com 8 do Cruzeiro em casa, 42. Com 8 do Bahia fora, 50. Com 9 do Flamengo, do Botafogo fora, 59. Com 10 do Palmeiras, 69. Eu considero que o Flamengo tem uma tabela mais complicada, até chegar ao jogo do Palmeiras, né? Contando com o jogo do Palmeiras. Porque o Flamengo faz 3 partidas contra times do G6, né? Ele faz um jogo contra o Cruzeiro, um jogo contra o Bahia e o jogo contra o Palmeiras, né? E faz um jogo contra o time do G3 também. O Cruzeiro, além de G6, é G3, né? É o time que está ali incomodando o Palmeiras e o Flamengo, que está mais perto, né? E faz 2 clássicos, sendo um contra o Flamengo no Maracanã, que deve ser tranquilo, e um contra o Botafogo fora, que deve ser complicado. O Palmeiras, por sua vez, pega 3 times do G6, pega o Bahia, pega o Red Bull Bragantino e o próprio Flamengo, né? Considero que os desafios do Palmeiras contra G6 são mais simples, porque um do G6 é o Bahia em casa, que não vai ser tão difícil quanto o Flamengo fora. E o Bragantino em casa também é fácil, não costuma ser muito difícil para o Palmeiras, né? É um jogo um pouco mais tranquilo. O Palmeiras tem um clássico só, é contra o São Paulo no Morumbi, mas é um clássico só. E que mesmo estando nota 10, o Palmeiras fica aí com 64 pontos de dificuldade, o Flamengo vai 69. Agora, tudo isso é muito relativo, né? Primeiro que o papel aceita qualquer coisa. Eu tô aqui colocando que o Estudiantes é 10, o Estudiantes pode, o Flamengo pode chegar lá e fazer uma goleada na Argentina e voltar para cá, podendo empatar e o jogo ficar fácil, né? Que nem o Palmeiras fez contra o Universitário. Mesma coisa o Palmeiras. Quer dizer, o Palmeiras nem tanto. O Palmeiras já chegou a fazer 3-0 no River e a gente lembra muito bem o que aconteceu na volta. Mas pode acontecer do Palmeiras conseguir um grande resultado contra o River lá e administrar aqui e torna-se um jogo um pouco menos complicado. Até porque este River não é aquele River. O River um pouco menos forte do que aquele, embora seja do Gallardo também, é um River um pouco menos forte. E o Palmeiras, em comparação, um pouco mais forte do que aquele Palmeiras do Abel de 2020, né? Que ali tinha muito jogador que não era ainda o time do Abel, né? O Veiga era banco na maioria dos jogos, enfim. Foi em 21 mesmo que se consolidou a família Abel Ferreira ali e virou uma outra coisa, né? Mas são 2 tabelas que têm suas complicações, têm suas facilidades, e cada vez mais me parece que, embora o Cruzeiro esteja ali próximo, eu não vejo o Cruzeiro realmente disputando o título com a dupla, com o Flamengo e com o Palmeiras. Eu creio que vai ser uma questão ali dos dois mesmo conseguirem fazer os seus pontos, né, conseguir as suas pontuações e com isso chegarem para disputar no dia 5 de novembro. A gente gosta de falar em final antecipada porque é gostoso falar em final antecipada, principalmente no campeonato de pontos corridos que não tem final, né? Mas não precisa ser necessariamente uma final antecipada. A gente já sabe que esses campeonatos não se ganha necessariamente nos jogos grandes, você ganha nos pequenos, né? Mas o embate entre os dois acaba tendo um peso bem grande para o Palmeiras, um peso de decisão mesmo, porque o Palmeiras não fez o resultado contra o Flamengo no primeiro turno, né? Então o Palmeiras tem que correr atrás desse resultado. Então esse jogo passa a ter para o Palmeiras um peso meio de decisão mesmo, embora a gente saiba que em pontos corridos não é assim, né? Mas também é um pouco assim, né? Principalmente no aspecto moral, no aspecto o anímico mesmo, né? O psicológico. Então, dia 5 de novembro, então anote aí, daqui 50 dias a gente tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã, e aí eu acho que o campeonato ali vai começar a apontar para um norte um pouco mais definido. Só que, assim, a gente já viu que grandes vantagens derretem, que grandes arrancadas como a do Palmeiras, como a do Flamengo em 2009, como a do Palmeiras em 2023, as coisas acontecem, né? O campeonato de pontos corridos também tem as suas surpresas, e vai ser um final de ano
eu acredito que vai ser um final de ano que o palmeirense vai sentir orgulho de ver como seu time vai ser competitivo. Vai ganhar as duas competições? Acho complicado ganhar as duas. Pode ganhar uma? Acho que pode. Pode ganhar as duas? Pode também. Nada impede que o Palmeiras consiga ganhar as duas, né? Mas é uma tarefa difícil, mesmo para um time que está em clara evolução contra o Palmeiras, melhorando a cada jogo, mesmo assim, é uma tarefa difícil. Mas, tabela por tabela, eu acredito que o Palmeiras tem aí maior facilidade que o Flamengo. Obrigado para você que chegou até o final desse vídeo. É muito importante quando você chega até o fim, ou o máximo que você assiste, porque isso aumenta o nosso tempo de permanência. Hoje o nosso tempo de permanência no vídeo é superior a 50%, o que é muito legal, porque significa que a maior parte das pessoas passa da metade do vídeo, né? Que é bastante coisa, né? O vídeo é bastante coisa, muita coisa para ver, né? E enfim, e os inscritos também estão crescendo, e quem também ativou o sininho também está cada vez maior o número. E a gente agradece muito vocês por estarem aqui e vemos você no próximo vídeo. Um abraço.